Queridos peregrinos da jornada, paz do Senhor Jesus, estamos no nosso propósito de 31 dias e hoje vamos iniciar a leitura das cartas do apóstolo amado João. Ele que é o autor do evangelho que leva o seu nome, dessas 3 cartas e também do livro de Apocalipse. E nós vamos fazer de uma forma diferente, porque os livros de Esdras e Neemias, eu e Fernando, nós estudamos esses livros e trazíamos para vocês apenas o resumo da história e as lições extraídas daquele capítulo. Mas os ensinos de João, quando nós vamos ler as suas cartas, é impossível nós escolhermos uma lição, um versículo. Não, então nós vamos fazer como nós fazíamos nas lives, só que agora está sendo gravado, e nós vamos ler com vocês e naturalmente, espontaneamente, vamos comentando. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe. Nós vamos aqui, como a Kézia está falando, nós vamos naturalmente aqui conversar, ler a palavra de Deus, que é a primeira epístola universal do apóstolo João. Essas epístolas do apóstolo João nós temos como tema conhecer a verdade, obedecer a Deus e, como ele era o apóstolo do amor, viver em amor. Os estudiosos também vão dizer que João escreveu estas 3 cartas quando ele já estava no final da sua vida, lá na sua casa em Éfeso. Então esta carta é datada de entre 85 e 100 depois de Cristo. Já o apóstolo João velhinho, já o apóstolo João ali, né? Patriarca. O patriarca, onde ele peregrinava por todas as igrejas da Ásia, por toda aquela região ali. Os estudiosos e os primeiros escritores do 2º século, como Irineu, como Tertuliano, Clemente de Alexandria, são testemunhas oculares de que João escreveu essas cartas, de que João ali realmente peregrinava naquelas igrejas pregando. E devia ser uma coisa linda, né? O João velhinho, com certeza com cabelos brancos, com certeza com o seu corpo físico já mais lento, deteriorado por conta da idade, né? Mas com uma sabedoria terrível, com aquela experiência daquele que andou com Jesus, com aquela experiência linda daquele que deitava, né, meu bem, no peito de Jesus, o discípulo que estava ali aos pés de Jesus na crucificação. Então é forte. Ele tinha muito a ensinar, é o único discípulo que não foi martirizado, embora tenha sido feito prisioneiro na ilha de Patmos quando recebeu a revelação de Apocalipse. Então, nós temos que beber de cada uma dessas palavras. E falando do contexto espiritual, do porquê João escreveu essas cartas, nós podemos apontar 2 principais propósitos. Naquele tempo já estavam surgindo heresias, né? Já estavam surgindo doutrinas erradas. Sempre. E assim como Pedro, Paulo, João também se ergue como um defensor do evangelho genuíno, um defensor da fé. E ele escreve com 2 propósitos. O primeiro é de combater as doutrinas erradas, equivocadas, os ensinos errados, como também instruir no comportamento prático daquele que foi salvo por Jesus. Quais eram os principais problemas? Doutrinariamente, estes falsos mestres estavam negando que Jesus era o Cristo, ou que Cristo se fez carne. E eticamente, estavam ensinando que obedecer os mandamentos, resistir aos desejos mundanos e evitar o mal eram práticas que não necessariamente levavam à salvação. A pessoa poderia ser salva apenas saindo espiritualmente do próprio corpo, porque muitas dessas heresias da época, dessas cartas de João, vinha do gnosticismo, que dizia que o espírito era bom, mas que a matéria era má. Então você não precisava ter fé em Cristo para se salvar. Era apenas você ter um conhecimento mais elevado,
por isso que vem a palavra grega gnosis, que daí vem gnosticismo. Então, quem conseguia esse conhecimento mais elevado, conseguia sair do corpo, e aí ele conseguiria ser salvo por isso, não pela fé em Jesus. Negando o sacrifício de Jesus, negando o pecado que veio a todos os homens e trouxe a morte a todos os homens. Então eram sim heresias muito nocivas à igreja que ainda era jovem. Sim. Mas para você ver. Estamos falando aqui do primeiro século, né? Exatamente. Nós estamos falando aqui, cronologicamente, de apenas, sei lá, 50, 60 anos ainda depois da ressurreição de Jesus, né? Exato. Então ainda era uma igreja muito recente, uma igreja nova, né? Então pegue a sua Bíblia, se você ainda não fez a leitura, faça a leitura conosco. Primeira carta de João, capítulo 1, são apenas 10 versículos, mas 10 riquíssimos versículos. Se a gente quisesse, a gente podia pregar 1 hora em cada versículo. Rapaz. O velhinho aqui era crente, o velhinho aqui escrevia profundo. Verdade. Então, o negócio aqui era estreito. É verdade. Vamos orar? Senhor amado, que o teu Espírito nos revele a verdade nestas letras para que o nosso coração possa compreendê-la e que nós possamos viver por esta verdade. Nós pedimos a tua graça, Senhor, na compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É a primeira epístola, a primeira carta universal do apóstolo João. Interessante, né, meu bem? Essa palavra universal é porque estas cartas de João aqui não eram endereçadas a uma igreja específica, como era quando Paulo escrevia para Romanos, quando Paulo escrevia para os Efésios, quando Paulo escrevia para Corinto, né? Não era uma igreja específica. Essas cartas foram distribuídas por toda a Ásia. Até porque ele trata de questões que são de fato universais, não eram problemas locais. Então vamos lá. A epígrafe do capítulo é: a palavra da vida foi manifesta na carne. Ou seja, ele já começa com 2 pés combatendo a ideia do gnosticismo. De que Jesus não se fez carne, de que Jesus não veio como homem. Sim, nós cremos que houve a união hipostática. É bonito, sabe o que é a união hipostática? Do divino com o humano? É, divino com o humano. É o nome mais bonito para dizer assim: Jesus era 100% homem e 100% Deus. E no início dessa epístola, João faz um paralelo com a introdução do seu evangelho. No princípio. Tá aqui, ó, no princípio era o verbo, exato. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no início dessa primeira carta, ele faz um paralelo com o mesmo início do evangelho. O que era desde o princípio, então falando aqui da divindade de Jesus, o que vimos com os nossos olhos, especialmente ele, que andou com Jesus. Tá vendo? Então ele está falando aí, é aquele que era Deus, mas aquele que andou entre nós, e nós vimos com aqui, ó, com essas petecas do olho aqui, que a terra iria de comer, né? Como o caboclo diz, né? Que a terra há de comer, né? Que a terra há de assim, comer. Então João está dizendo, ó, eu vi com os meus olhos. Mas a vovó dizia. Dizia como? Esses olhos que a terra não há de comer porque serão arrebatados. Eita, isso é crente. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então ele está falando, inclusive, da própria experiência dele. Aquele que era desde o princípio, nós vimos e nós tocamos. Falando mais uma vez que ele era a palavra da vida, o verbo que se fez carne. É a palavra que Deus Pai disse lá no Gênesis: haja luz. É a palavra que formou o que veio a existir. É o Logos, né? É Jesus. Versículo 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, porque nós já estudamos. Deus manifestou a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia. Jesus era o Emanuel, Deus conosco. Então, a manifestação de Deus foi
com Jesus Cristo. Então, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, ou seja, nós somos testemunhas, vimos e colocamos o selo, o carimbo de que é verdade, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, ele considera que o próprio Cristo é a vida eterna. E é o que pode nos conceder a vida eterna. É por isso que Jesus diz, só tem um caminho para o Pai. Né? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, ou seja, para que sejamos todos participantes da mesma família, para que sejamos um só corpo, voltem aos rudimentos da fé, aquilo que nós ensinamos, porque o que nós estamos ensinando nós vimos, ouvimos e testificamos que é verdade. E aqui ele também confirma lá em João 1, quando lá em João 1,12 diz que nós somos feitos criaturas, mas pela fé nós somos feitos agora filhos de Deus. Aí nós temos essa comunhão, só tem comunhão com Deus se você for feito filho de Deus. Antes disso, você está morto nas suas ofensas e pecados e você é apenas criatura. E aqui ele diz, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso me faz lembrar quando eu estava aqui no interior do Piauí e um senhorzinho falou, todo mundo fica com esse negócio de Deus, Deus, Deus. Não, mas tem que ser o Filho, porque só pelo Filho a gente chega ao Pai. Eu achei de uma sabedoria que é a ciência de Deus, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exatamente. Eita. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, ou seja, para que vocês tenham alegria, para que vocês tenham esperança, para que vocês não desfaleçam, para que vocês continuem firmes. E aí, do versículo 5 ao 7, tem uma epígrafe. Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Eita, o João vai começar, porque, né, fica parecendo, né, meu bem, que o João é o Joãozinho paz e amor, né? É, todo mundo diz que é o discípulo do amor. Do amor, aí diz assim, é o discípulo amado, fica parecendo que é o Joãozinho paz e amor. Ei, calma lá. Paz e amor. É, ele vai aqui começar a falar verdades espirituais, verdades duras. Deus é amor, mas que tu também tem que prestar. Tu tem que prestar, tu tem que obedecer, porque senão, como diz o pastor Ziel, Jesus tem ataca pra tu. O negócio de Jesus I love you, né? Jesus me entende, Jesus não entende o pecado. Vamos lá, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é a mensagem? Que Deus é luz. Ah! E não há nele treva nenhuma. Pois pronto, se tu tá cheio de trevas, se tu tá cheio de pecado, de desobediência, inveja, orgulho, egoísmo, imoralidade. Se tu tá cheio de bagaceira, treva pura, como é que tu quer dizer que Deus é contigo? Se Deus é luz, o negócio é sério. Se dissermos que temos comunhão com ele, tá aí, tem que haver uma coerência entre o que eu falo e como eu ando. Eita, crente nominal, ele diz assim, se dissermos que temos comunhão, aí é o crente nominal, né? Ele confessa com a boca, ele diz que é crente, que é evangélico, né? Gospel. Né? Que é gospel, então ele diz, não, eu sou crente, eu aceitei a Jesus. Evangélico não praticante. E andarmos em trevas. Opa, e o andar é a prática, é a vida. Eita. A forma como você reage. Na vida conjugal, como trata os pais. Ele está dizendo aqui no versículo 6, se nós dissermos com a boca que temos comunhão, mas na prática andarmos na treva, meu bem, o que é que ele diz que é aí a pessoa? Estamos mentindo e não praticamos a verdade. Pronto, acabou-se a conversa. Então, o que o Joãozinho Paz e Amor diz? Vamos lá raciocinar. Quem é o pai da mentira?
Quem é o pai da mentira? Diabo. Pronto. O calça apertada. Pronto. Calça apertada? É. Eu ouvi o missionário Cleito chamando o diabo de calça Vixe, apertada. Calça apertada? Pois tem um monte nos púlpitos das nossas igrejas. Misericórdia. Tem muitos, principalmente nas Assembleias de Deus, essas mais novas. Não é nada. Tem um monte. Tá espalhado em todas as denominações. Todas as denominações. Tem uns pregadores, calças apertadas, que eu não sei, meu bem, como é que aquele pregador entrou naquela calça. Nem eu, é mistério. É mistério. Ou seja, o Joãozinho Paz e Amor tá dizendo que quem fala, mas não pratica, é filho do diabo. Só isso que ele tá dizendo aqui. Toma pra cá, véia. 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está... Temos o quê? Comunhão. Eita, é comunhão. Olha, ó, comunhão, vamos lá. Lembrando que comunhão não é uniformidade de pensamento. Comunhão é procurarmos viver na paz, é procurarmos tratarmos bem, inclusive aquele que nos trata mal ou aquele que discorda de nós. Então, se você tá na luz, você mesmo não é inimigo de ninguém. Se alguém é seu inimigo, é por conta e risco dele. Agora, você não é inimigo de ninguém, você não alimenta mágoa, você não trabalha para causar confusão. Você trabalha pela comunhão, não é para causar confusão. Olha aí. Ó, e a comunhão é o quê? Ó? Uns com os outros. Então, esta comunhão aqui horizontal. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí você vai ter também comunhão vertical. Comunhão com Jesus e, consequentemente, comunhão com o Pai. Porque se você anda na luz... É claro que você ainda vai errar por causa da sua humanidade. Uma coisa que não pode acontecer é você ainda ser dominado pelo pecado. Isso nós estudamos muito, muito. E calma, meu bem, já ele vai falar aqui no capítulo 2. Em alguma... Ai, já? Já. Sim, mas eu tô me adiantando. Você já está aí, então... É porque a carta é uma só, né? O Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que revelou para João, revela para nós aqui também. E o Espírito é o mesmo, o escritor é o mesmo, o que escreveu o capítulo 1, escreveu 2, né? Escreveu 3. E aí vamos agora para o versículo 8. Os 3 últimos versículos que tem como epígrafe a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado... enganamo-nos a nós mesmos. Ou seja, João está dizendo, todo mundo é pecador. Lá em Romanos 3, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. É aquele que diz, não, eu não tenho pecado. Ainda que não sejamos mais dominados pelo pecado, mas nós ainda pecamos. Seja pelo impulso, seja por forte emoção. Na verdade, quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós temos consciência de quem nós somos. Do quanto nós carecemos do Espírito Santo. Porque sem o Espírito, se você não andar no Espírito, você vai cumprir a concupiscência da carne, que é o desejo da carne. Não adianta. Então, quanto mais você se aproxima da luz, você sabe que depende do Espírito Santo na sua vida para você vencer o pecado. Como Jesus disse, né? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não, e ainda tinha alguns que se achavam bons, que não precisavam ser redimidos. Inclusive... Agora no projeto Neemias lá do Tirirical, o Eliseu Rodrigues pregou e ele disse exatamente isso. Jesus veio anunciar boas novas, mas as boas novas só são boas para quem primeiro entendeu a má notícia de que é pecador, de que estava condenado. Só que tem gente que acha que não precisa de Deus, porque se acha muito bom, acha que não tem nenhum pecado que ofendeu a Deus. Ele diz assim, eu dou esmola... Eu sou gente boa, eu sou um bom cidadão, eu pago meus impostos, eu faço caridade. Eu nunca traí a esposa. Eu crio meus filhos direitinho, eu pago todos os impostos, eu nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí. Aí ele acha que é bom. Então, quando ele ouve o evangelho, ele não entende o evangelho como uma boa nova de salvação, porque ele nem reconhece que está perdido. Então, só é boa nova o evangelho da salvação para quem entende primeiramente que está perdido. Então é por isso que ele vai dizer aqui, todos
pecamos? Aí ele diz, sim, todos nós pecamos. Mas aí vem o versículo 9, que é uma boa nova, né? Se confessarmos os nossos pecados... Tem que confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está falando, para ser perdoado tem que pedir perdão, tem que reconhecer. É o que Jesus diz, eu vim para os perdidos, eu vim para os doentes, não para os justos, não para aqueles que se acham sãos, porque como você disse, né? Quem se acha são, quem se acha justo, nem vai pedir perdão, porque ele vai achar que não tem nada para ser perdoado, não vai confessar nada. E vamos finalizar no versículo 10. Se dissermos que não pecamos, que é o que muitos dizem e acham e creem, fazemo-lo mentiroso. Ou seja, quando eu digo que eu sou bom em mim mesmo, quando eu digo que eu não tenho pecado, eu estou dizendo que Deus é mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, ele encerra... Porque quem hoje fala que não tem pecado, está ignorando Gênesis 3, está ignorando várias passagens da Bíblia. Está ignorando a Bíblia toda. A Bíblia toda. A Bíblia toda, porque na verdade a Bíblia só existe porque o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. Passou para todos os homens e Deus começou a executar o seu plano para restaurar essa comunhão perdida. Então, se isso não é verdade... Não tinha nem razão de nós estar aqui. Fizemos a leitura do capítulo 1 da primeira carta de João e que essas verdades, elas possam ser assimiladas pelo nosso intelecto, pelo nosso coração, possam ser enraizadas na nossa alma, de que nós precisamos de um Salvador, que Ele é a vida eterna, que nós estávamos condenados, tínhamos uma dívida impagável, sim, somos pecadores, mas quando confessamos, quando nos achegamos a Deus, Ele é um Pai cheio de misericórdia, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar. Não porque nós somos bonzinhos, mas porque nós estamos escondidos ou atrás de Cristo. Nós nos apegamos a Jesus e Ele pagou o preço para que nós fôssemos resgatados. Então... porque ele diz aqui, é o sangue de Jesus que nos purifica. Não é a nossa própria bondade, não é o nosso próprio conhecimento intelectual. Ou seja, nós só podemos andar na luz, como Ele na luz está, porque Ele é luz, não é trevas. Nós só podemos andar na luz se estivermos por trás, de trás de Jesus Cristo. Essa é a chamada justificação. Quando Jesus nos perdoa, confessamos nossos pecados, aí nós vamos para detrás dele. Aí quando Deus olha para nós, ele só vê a luz de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, que nós possamos louvar ao Senhor por tão maravilhosa salvação e por esta palavra que nos conduz na verdade. Que o Senhor abençoe a tua vida e até o nosso próximo encontro. Que o capítulo 2, ó, tá top, eu vi aqui, ó. Eita, tem várias verdades aí. O capítulo 2, te prepara, que vem bênção demais no capítulo 2. Deus te abençoe.